Bom dia, irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor para o louvar. Sabemos que as condições climáticas não estão boas, mas nós chegamos para louvar o nosso Deus. É importante que nós chegamos à casa de Deus. Eu vou ler os Salmos 92, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a sonoridade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Deus continua sendo grande e misericordioso nas nossas vidas e é bom nós estarmos aqui. Mas vamos ficar-nos de pé para orar e vamos dar continuidade ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos porque temos o privilégio de sermos filhos teus e de chegarmos à tua casa para te louvar. Sabemos que nem tudo está bem, nem tudo vai bem, pensando humanamente, mas quando nós pensamos que tu fizeste tudo, tu criaste tudo, tu preparaste tudo para nós, não vamos ter que reclamar e vamos só dizer: em tudo dai graça, porque o nosso Deus é misericordioso. Amém. De manhã à noite, a sua fidelidade continua conosco. Dá-nos um bom tempo na tua casa, Senhor, e abençoe cada coração que chegou aqui e aos que estão em casa, que possam também estar em sintonia conosco e em sintonia contigo, Senhor. Te louvamos pelos nossos irmãos aqui. Pedimos que tu toques cada coração, aos músicos, aos nossos irmãos na projeção, aos nossos técnicos para nos ajudar com o som, Senhor, e que tu possas abençoar a todos nós. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É bom estarmos aqui louvando a Deus, não é?
abençoar e que esta união nunca falta para nós. Amém. É isso que nós queremos. Amém. Mesmo distante uns dos outros, e essa situação da pandemia às vezes aflige o nosso coração, mas Deus quer que nós continuemos unidos para continuar a louvar. Algo Amém. novo acontece quando nós começamos a orar, não é? E sempre que orarmos, algo novo acontece, não é? E eu fico lá em casa durante o dia, estou sempre orando, pedindo a Deus que abençoe. Eu começo a dizer nome e eu vou andando pelos bancos e vou vendo as pessoas e vou orando para poder sentir que eu estou em contato com Deus e também com os meus irmãos. E essa é a razão que estamos aqui. Sempre acontece quando eu começo a orar. É o som de Deus que está nesse lugar. É o som de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É o som de Deus que está nesse lugar. É o som de Deus que está nesse lugar. Aleluia. Amém, igreja. Argumento do céu, abre meu coração. Explodindo em milagres, evolução e fé, curas e poder. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É o som de Deus que está nesse lugar. Aleluia. É o som de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É o som de Deus que está nesse lugar. É o som de Deus que está nesse lugar. Algo vindo do céu, Abre meu coração, explodindo em milagres, evolução evolução e fé,
Aleluia. Neste lugar. Amém. Algo Amém. sempre acontece. Amém. Algo sempre acontece quando eu, você, todos nós orarmos. Amém. E se não orarmos, não podemos ter aquela aliança que Jesus construiu entre nós. Todos nós temos uma aliança tão grande. E essa aliança não é aquela que os homens fazem e depois se rompe, mas é uma aliança que perdura para todo sempre. Porque Jesus é a nossa aliança. Só Ele pode fazer uma aliança que dura eternamente. Nós podemos ver os dirigentes de nações juntando para fazer uma aliança para combater com outra nação, não é? E às vezes vimos juntando para fazer aliança para que haja paz nas nações, mas a aliança que Jesus fez conosco é a aliança que perdura para todo sempre. Aleluia. Amém? Vamos Amém. cantar então. Jesus É a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para derramar. Aleluia. Amém. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para derramar. Para Amém. Amém. E essa Amém. renovação vem sempre quando nós pensarmos que a nossa fé está tão pequena, que a nossa fé está lá embaixo. E esta renovação vem para que nós possamos renovar a nossa fé. Não é fácil, mas não é impossível quando nós estamos agarrados em nosso Deus. Cada vez que a minha e a sua fé está provada, Deus sempre nos dá uma chance de crescermos um pouco mais. Aleluia. Amém? Amém. Sempre. Amém. Eu estava com a minha fé tão firme, que eu ia de férias e voltava em casa e encontrava de novo a minha mãe. Mas isso não foi. Mas não era porque também a minha fé estava lá embaixo, não. Eu tinha uma fé bem firme. Mas Aleluia. Deus quis assim e eu aceitei e eu estou aqui para dizer cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá uma chance para crescer e eu estou crescendo. E eu fico às vezes pensando, o meu pai foi, o meu marido também Deus chamou,
A minha mãe, Deus chamou. E às vezes eu fico pensando, eu estou sozinha. Mas às vezes eu volto a dizer, não, eu tenho um Deus Aleluia. que me Amém. sustenta. Amém. Por isso eu não vou perder a minha fé por essas provas que eu já passei. Mas eu vou crescer cada vez mais. Amém. Nosso Deus possa nos ajudar a crescer cada vez mais. Que a minha fé é provada. Tu me das a chance de crescer pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me leva para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. De mim. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover-me sobrenatural. vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover-me sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo Amém. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua presença nas nossas vidas. Sim, Senhor. A Tua palavra nos diz que o justo viverá da fé. Amém. Te pedimos, ó Deus, que Tu possas, ó Deus, ajudar-nos a viver vidas santas, justas, ó Deus, na Tua presença. Sim, Pai. Para que, caminhando, ó Deus, diante das circunstâncias adversas da vida, possamos fazê-la na fé, na confiança de que nós não estamos sozinhos, de que nós temos a Tua presença. Amém. Tu prometes cuidar de nós, Sim, Pai. Tu tens cuidado de nós, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que Tu possas continuar a ajudar-nos a avançar com os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Somos gratos, ó Deus, pelo privilégio de, nesta manhã, podermos congregar neste santuário, ó Deus, com os nossos irmãos. Amém. Semana passada foi um pouco difícil, ó Deus, termos apenas 3 pessoas nesse santuário. Hoje, ó Deus, muitos não vieram, estão em casa, mas nós estamos animados com os que têm chegado para juntos louvarmos o Teu santo e bendito nome. Amém. Para Te dizer que nós Te amamos, para Te dizer, ó Deus, que tudo quanto nós quisermos e tentarmos fazer, ó Deus, precisamos da Tua direção, porque Pai. queremos que seja feita no mover, no poder do Teu Santo Espírito. Cuida, ó Deus, da Tua igreja.
supra as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pai, amém. Colocamos diante de Ti a família pastoral, ó Deus, ainda nesse processo, ó Deus, que tem a ver com a imigração. Nós reconhecemos que uma porta tem sido aberta, ó Deus, quando para muitos não havia essa possibilidade, mas ainda há um caminho, ó Deus, e nós acreditamos, ó Deus, que no Teu tempo tudo será resolvido. Amém. E em tudo isso, ó Deus, glórias serão dadas ao Teu santo e bendito nome. Aleluia. Eu Te agradeço pela Tua fidelidade. Nesta manhã, Pai, é tão bom ver o nosso irmão Tito. Amém. Eu oro, ó Deus, por ele. Eu peço, ó Deus, que ele possa continuar a servir-Te com todo o seu coração. Amém. Ao longo dos anos, ó Deus, procurando viver na Tua dependência. Sim. Somos gratos, ó Deus, pela sua vida, pela vida de toda a família, ó Deus Amém. Barbosa, ó Deus. Nós Te pedimos que não somente o David, que, ó Deus, também tem apoiado aqui na igreja Fatinha, mas lembramos da Dona Isaura, lembramos de todos os familiares. Amém. Ó Deus, aqui em Portugal, outras paragens do mundo, pedimos a Tua bênção. Mas suplicamos também a bênção sobre cada irmão na Tua igreja. É bom ver a nossa irmã Donazinha. Oramos por ela, ó Deus. Pedimos que Tu possas abençoá-la de uma forma muito especial. Amém. Tu possas continuar cuidando dela, ó Deus, da fraqueza, dá-lhe a força. Nos momentos, ó Deus, de tristeza, ó Deus, que o ânimo, a graça venha do Senhor, para que, ó Deus, ela possa continuar a caminhar na dependência daquele que nos promete uma morada nos céus. Ó Deus, num mundo turbulento, num mundo de grandes dificuldades, nós continuamos esperando em Ti. Amém. Obrigado, ó Deus, pela Tua fidelidade. Supra as necessidades da Tua igreja. Eu oro, ó Deus, a favor de tudo que terá de ser feito, ó Deus, nesses dias, as reuniões da junta, ó Deus, encontros que terão que ser, ó Deus, realizados. Pai, tudo, ó Deus, seja para a glória do Teu santo nome. A nossa vida, o nosso agir diário, o nosso relacionamento contigo e com os outros, ó Deus, tudo, Pai, traga glórias ao Teu santo nome. Ajude-nos, ó Deus, a continuar a levar as cargas uns dos outros, a amar, ó Deus, com amor incondicional. Ajude-nos, ó Deus, a ver a necessidade do nosso próximo, daqueles, ó Deus, que vivem perto e mesmo dos que estão longe. Dá-nos, ó Deus, a visão do reino. Dá-nos a visão, ó Deus, do reino de Deus, que não se resume a uma igreja, mas que se resume ao mundo, onde a Tua palavra é pregada aqui nos Estados Unidos, em Cabo Verde, ó Deus, e noutras paragens do mundo. Pai, que Tu sejas glorificado, o nome de Jesus seja engrandecido e Cristo seja levantado bem alto nas igrejas. Amém. Toda honra e toda glória, Senhor, são dados a Ti. Amém. Cuida de nós, precisamos de Ti, precisamos do Teu mover. Faça essa grande obra, porque nós sabemos que Tu tens bênçãos para a Tua igreja. Amém. Ó Deus, que possamos cada dia romper em fé. Romper em fé, ó Deus, quando ouvimos que os obstáculos continuarão. Ó Deus, quando o povo se preocupou diante do Mar Vermelho, quando atrás vinham os exércitos de Faraó, ó Deus, quando dos lados apenas haviam montanhas, ó Deus, a ordem veio de cima. Ordena o povo que marche, que nós possamos marchar, ó Deus, na fé, não, ó Deus, com Moisés à frente ou com, ó Deus, uma vara estendida, mas nós marchamos, ó Deus, porque os nossos olhos continuam fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Marchamos na esperança da vitória, porque somos mais do que vencedores. Amém. Por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja. Amém. Abençoa-nos e continua fazendo essa grande obra nas nossas vidas.
Pedimos isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver. Aleluia. Rompendo em Aleluia. Que cada dia nós possamos viver rompendo em fé na dependência de Deus e procurando fazer sempre a sua santa vontade. É bênção podermos estar aqui nesta manhã. Tito, é muito bom ver-te. É bênção poder ver-te. Não é somente Barbosa, mas Andrade, não é? É bom ver o nosso irmão que ao longo dos anos tem servido a Deus fielmente, juntamente com a sua família, na igreja da praia, na igreja do platô. E o desejo do nosso coração, Tito, é que Deus possa continuar a abençoar-te sempre. E chegar hoje aqui na igreja é algo que me enche de alegria, porque desde muitos anos atrás nós pudemos crescer juntos, ainda maior, não é? Sendo tu maior do que eu, mas a amizade sempre foi uma grande realidade. E o desejo do meu coração é que Deus possa te abençoar e que esses dias aqui nos Estados Unidos possam ser de muita bênção para ti e também para a tua família. Que Deus te abençoe nesta manhã. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos considerar a palavra do Senhor no livro de São Lucas, capítulo 3. Nós estaremos lendo os versos 1 a 14. É bom ver os nossos irmãos, muitos ainda não chegaram. Eu espero no próximo domingo poderem fazer, mas eu estou muito animado, não é? Domingo passado, pregando para os irmãos lá em casa, é muito difícil não ter a igreja junta para juntos adorarmos a Deus. Mas eu dou graças a Deus por esse pequeno grupo que tem chegado nesta manhã. E eu acredito que no próximo domingo será também um tempo de muita bênção. Nós estamos aproximando do final do ano eclesiástico. No mês de março será o término. Nós começaremos no mês de abril o novo ano de trabalho na Igreja do Senhor. Mas Deus tem sido bom para conosco. Continuamos orando a favor do processo do pastor Orlando. Uma grande vitória foi alcançada para a glória do Senhor quando parece que não haveria possibilidade de uma porta se abrir. A resposta veio e hoje, graças a Deus, temos o pastor Orlando de volta às suas funções na igreja. Mas ainda há mais um processo. Há essa possibilidade de ele ter que regressar para Cabo Verde, pelo menos por um ano, e depois a igreja poder trazê-lo de novo para os Estados Unidos para continuar nessa igreja. Mas nós estamos pedindo a Deus que a sua vontade seja feita e que também Ele possa continuar a abençoar a sua igreja. Nós sabemos que Ele tem cuidado de nós e o desafio é que nós continuemos confiando, descansando em Deus, sempre que há um processo, tendo o pastor Orlando como sendo a pessoa principal em todo esse processo. Nós estamos agora nesse processo trabalhando em relação aos filhos e também à esposa, mas acreditamos que brevemente teremos a resposta positiva e tudo está se encaixando
para que a obra do Senhor possa continuar nessa igreja. Eu dou graças a Deus pelo ministério do nosso irmão, pastor Orlando Batista, e o desejo do nosso coração é que nós possamos tê-lo conosco e que a obra, uma grande obra que tem começado a ser edificada nesta igreja, possa continuar para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquemos de pé, nós estaremos considerando a palavra do Senhor nesta manhã no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versos 1 até o verso 14. São Lucas, capítulo 3, versos 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não passais mais do que vos está ordenado. Uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Pai, que a tua palavra nesta manhã fale aos nossos corações. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. No alvorecer da nova dispensação, conhecida como sendo a dispensação da graça, já que a dispensação da lei tinha passado, o último e maior dos profetas aparece em cena. Seu nome é João Batista. Sobre ele, as Escrituras nos dizem que Jesus fez essa afirmação: entre os nascidos da mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Israel estava no limiar do novo dia, em que Deus estaria enviando o seu Filho, Jesus Cristo. Mas agora há uma necessidade de preparar o caminho para a vinda daquele que viria para resgatar o homem dos seus pecados. E é nesse linear da história em que aparece João Batista para declarar ou pregar a palavra de Deus e também para interpretar os sinais dos tempos.
João aparece no deserto, na zona sul da Palestina. Foi no deserto que Deus tinha guiado o povo de Israel e que Deus tinha iniciado uma aliança com o povo, aliança que seria perpetuada não por causa do povo, mas por causa da fidelidade de Deus. Agora, nos dias de João, havia como que uma expectativa por parte de muitos de que Deus, nos últimos dias, haveria de estabelecer uma nova aliança. E isso se começaria também nos lados do deserto. João se identifica como a voz que clama no deserto, para que seja endireitado o caminho do Senhor, para que tudo possa ser colocado realmente, tudo possa convergir em se fazer a vontade de Deus. A voz eclodiu e a palavra de Deus se fez ouvir através de um homem cujas suas vestimentas não atraíam ninguém. Um homem cujo prato, o que ele comia, não era algo que outros quisessem poder usufruir. Mas um homem que estava conectado com os céus e que tinha um único princípio da vida: fazer a vontade de Deus, preparar o caminho do Senhor, para que ele, quando viesse, pudesse continuar essa obra que João agora tinha começado. Mais tarde nós sabemos que quando Jesus vem, esses discípulos, muitos que seguiram João Batista, mesmo no batismo de João, eles viram para Jesus e muitos começaram a seguir Jesus. E houve essa pergunta. Alguns dos discípulos de João chegaram para interrogar, para falar com João sobre os discípulos que estavam mudando para as fileiras de Jesus e muitos outros que também estavam seguindo Jesus. Havia essa preocupação. Será que estão fazendo o certo? João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu vim para fazer a vontade dele. A minha missão tem chegado ao término. Mas, meus amados irmãos, nesse contexto de João, ele aparece no deserto e a palavra dele parece só como Elias, palavras de poder, e como de Amós, anunciando o julgamento, pregando o arrependimento, batizando penitentes numa espécie de sacramento de preparação. Sim, foi nesse contexto em que João pregava a um grupo composto de fariseus, saduceus, publicanos. E muitos que chegavam para ouvir esse homem que tinha as palavras duras, que talvez se pregasse hoje nas nossas igrejas como pastor, ele apenas ficaria um dia. Eles chegaram e foram tocados pelo poder da palavra de Deus. Com poder, João Batista pregou a importância do arrependimento, de uma mudança de vida, de um viver que não é conforme os valores deste mundo, mas de um viver que é conectado com a eternidade, segundo a vontade de Deus, exarada nas Sagradas Escrituras. Com poder, meus amados irmãos, João pregou sobre a necessidade de arrependimento. E ele parece que vai buscar as palavras do profeta Isaías, e que diz: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e agora que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e se torne para Deus, porque Deus é grandioso em perdoar. Sim, as palavras de João estavam cheios do que Isaías tinha pregado, a necessidade de arrependimento. Sim, meus amados irmãos, ele prega como Jeremias, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Alguém disse: o céu não será habitado
por pessoas que nunca cometeram erros, mas por aqueles que reconheceram o caminho errado e mudaram de direção, seguindo a luz da verdade do Evangelho. Aqueles que reconheceram o erro e agora, confrontados com a palavra do Senhor, em vez de continuarem no erro, decidiram dar meia volta e ir numa posição contrária. Não ao erro, mas agora, Senhor, seja feita a tua vontade. O meu viver e o meu agir é para a glória do teu santo e bendito nome. Tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que tem a ver com a minha pessoa tem de ser feito para a glória do teu santo e bendito nome. Os judeus começaram a se juntar. No pensamento deles havia essa realidade. Nós somos de uma linhagem privilegiada, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós viemos dessa linhagem de pessoas que tiveram um papel importante na história de Israel. E nós nos agarramos a eles. E eles não se preocuparam em seguir as pegadas desses ancestrais, desses que vieram antes deles. Eles não decidiram, em vez de dizer, nós temos essas pessoas agora colocados num pedestal e nós realmente reconhecemos o que eles fizeram. E ficaram até ali. Eles não quiseram andar no mesmo caminho que essas pessoas andaram. Quando nós ouvimos falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o que a palavra de Deus está nos dizendo que Ele é o Deus de relacionamento. O Deus que Abraão andou com Ele. O Deus que Isaac andou com Ele. O Deus que Jacó andou com Ele. É o Deus que deseja, que quer que nós, no nosso viver diário, também possamos andar com Ele. Amém, igreja? Esse é o desejo de Deus. Não é apenas nós falarmos do Deus de Abraão. Não, João está dizendo, a vossa religiosidade é vazia, é oca. Porque vocês estão agarrados às tradições, mas não conhecem aquele de quem fala as tradições. E por isso ele volta para esse grupo, ele lhes diz, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João olhou através deles com um olhar que somente pode ser dado pela ordem divina. Ele pôde ver o que muitas vezes nós não vemos. A palavra do Senhor nos diz que 2 homens foram orar no templo. Um chegou ali e estava dizendo, ó Deus, tu sabes que eu sou um grande membro da igreja. Eu dou os dízimos, eu trabalhei, eu sou músico, eu estive num orfeão, eu fiz tudo isso. E ele estava dizendo, ó Deus, eu creio que para ti é um privilégio ter-me na igreja. Às vezes, no nosso coração há esse pensamento. Nós podemos chegar e ter esse pensamento, Deus está contente, o pastor está contente por me ter na igreja. Eu sou fiel. Mas com o olhar de Deus, Ele nos diz, raça de víboras, trapos de imundícia. As nossas obras são consideradas apenas como trapos de imundícia, se não forem realmente feitos debaixo da graça de Deus. E Ele diz, raça de víboras. E Ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Não é dizer que eu sou religioso, não é dizer que eu sou publicano, não é dizer que eu sou saduceu, não é dizer que eu sou fariseu, não é dizer que eu sou membro da junta, não é dizer que eu sou músico, não é dizer o que é que eu sou, mas é dizer o que Deus é na minha vida. E eu sou tudo o que eu sou por causa de quem Ele é e do que Ele está fazendo. E Ele vai continuar fazendo na minha vida. Meus amados irmãos, Deus não julga a nossa aparência. Quando aquele que chegou orando disse todas essas coisas, querendo dizer eu sou perfeito, chegou um outro que batia no peito dizendo, tenha misericórdia de mim. Um coração contrito, meus amados irmãos, Deus não despreza. Os dois saíram
Os dois saíram do templo. Um saiu justificado, o outro não. O justificado foi aquele que reconheceu: eu sou miserável, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da sua ajuda. E muitos, os fariseus, os publicanos que estavam ali, eles estavam tão agarrados à lei que eles sentiam que já tinham feito tudo. Eles viam as pessoas na comunidade e o pensamento era: eu sou o maior do que ele. Eu represento Deus neste mundo. Meus amados irmãos, que se houver esse sentimento, nós possamos colocá-lo realmente aos pés da cruz, para que seja completamente destruída, para que eu desapareça e ele possa tomar lugar na minha vida. Porque o que João está dizendo é que há uma necessidade de que haja produção de frutos que demonstram que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Jesus já havia dito: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. João nos desafia para que nós possamos arrepender-nos da nossa falta de submissão à vontade de Deus e não pensarmos que os nossos anos da igreja são tão importantes para nós, no sentido de que vão garantir a nossa fé. Mas ele está nos dizendo: não, há valores mais importantes. O que nos garante a fé é a nossa dependência de Deus. Olhando tão somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele diz a necessidade de um arrependimento, que é simbolizado através de João pelo batismo. As pessoas chegavam para ser batizados. A água que era para limpar, para tirar toda a imundícia. Mas ele diz: aqueles que realmente não tiverem esse arrependimento, há um machado que está sendo colocado para que seja retirado tudo o que não presta. Meus amados irmãos, nós temos que entender que, segundo João e segundo toda a Bíblia, segundo Jesus, há realmente o juízo que virá. Mas nós não vamos esperar pelo juízo, porque nós estamos debaixo da graça. E é na graça, através da graça e pela graça, que somos salvos por meio da fé. E Paulo diz: isso não vem de vós, é dádiva, é presente de Deus, para que ninguém se arrependa. Mas Paulo diz-nos: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo mundo. E essa salvação, meus amados irmãos, somente é possível através da mensagem pregada por João: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. João disse à multidão para que eles pudessem produzir frutos dignos de arrependimento. Que frutos? E mais tarde Paulo fala: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Alguém disse que todos esses frutos juntos, se uma pessoa tiver todos esses frutos, você vai ver Jesus na vida dessa pessoa. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude para que no nosso viver diário as pessoas possam ver em nós e ver esses frutos que têm sido, realmente começam a surgir na nossa vida por causa da nossa dependência de Deus. Mais do que isso, João diz: quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem. E quem tiver alimento, faça-o da mesma maneira. Ele está dizendo às pessoas que estão ali: sejam bondosos. Não vivem apenas para vós mesmos, mas vejam as necessidades dos outros. Vejam que há necessidades que precisam ser supridas. Vejam que há valores que vocês precisam ter no vosso viver diário. Não na vossa religiosidade, mas na vossa dependência de Deus. Ele diz que o Senhor é representado pelo seu bom nome. Jesus disse ao jovem rico: por que me chamais bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E por isso João diz: produzir frutos dignos de arrependimento, que tem a ver com a bondade. Ninguém é bom senão um que é Deus. Mas a bondade de Deus vem a nós através do Espírito Santo que nos foi dado. A bondade é virtude que apenas é conseguida através de uma vida santificada, numa vida completamente controlada
pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele fala das necessidades. Reparta o que tu tens com aquele que não tem, com o pobre. Veja a necessidade dos outros. Meus amados irmãos, João também disse, não passais mais do que vos está ordenado. Respondendo à pergunta dos cobradores de impostos, que também vieram para serem batizados, ele está dizendo, não vivais vidas desonestas, sejais honestos em tudo, no vosso proceder. A honestidade é parte dos mandamentos. Nós encontramos isso no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 16. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, seja honesto em tudo. Reflete realmente esse caráter no teu viver. Lá no teu trabalho, se tens que trabalhar 8 horas, por que trabalhar 7 horas? No teu relacionamento com os teus filhos, se precisas realmente ser honesto, ser franco com eles, reconhecendo muitas vezes que tu também erras, faça-o. Possamos ser honestos no nosso viver diário. João está dizendo em tudo, sejais honestos. Quando ele diz, não passais mais do que vos está ordenado. Sejais honestos no vosso viver diário. Honestidade tem a ver com o nosso proceder e o nosso falar. Seja a vossa palavra sim, sim, ou não, não. Não dirás falso testemunho, diz um dos mandamentos. Provérbios capítulo 16, verso 11 nos diz, balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Sejais honestos no vosso proceder. Mas para os soldados que também chegaram naquele dia, para ouvirem a palavra de João, ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com o vosso salário. Sede gratos com o que tendes. Alegrai-vos com o pouco, mas também alegrai-vos com o muito. Paulo aprendeu essa realidade, não é? Quando eu tenho muito, eu dou graças. Também quando eu tenho pouco, eu dou graças. Porque a nossa vida está debaixo do cuidado de Deus. Que nós possamos reconhecer essa realidade. Eu quero chegar no fim porque a hora está avançando. Nós vamos ter ainda Santa Ceia. Mas eu quero vos dizer, meus amados irmãos, que João está com tudo isso, dizendo ao povo que para que realmente eles possam ter uma vida que agrada a Deus, eles precisam chegar com um genuíno arrependimento aos pés de Deus. Para nós, para que também possamos viver de forma a agradarmos a Deus, nós precisamos chegar com genuíno arrependimento aos pés de Jesus. Ele nos desafia a vivermos vidas que são completamente transformadas. Somente assim nós poderemos ter a esperança da vida eterna. E mais do que pensar na vida eterna, não é? Pensar no hoje e no agora. Somente assim nós também poderemos ganhar outros, porque vendo para nós, não verá uma religiosidade, uma falsa religiosidade, mas virão uma vivência com aquele que é capaz de transformar a nossa vida e de nos abençoar e de nos fazer pessoas que realmente trazem bênção para outras pessoas, pelo facto de nós podermos estar na convivência dos outros. Como Paulo disse, o bom perfume de Jesus Cristo, cartas abertas, lidas por todos os homens, para que vendo vejam Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa continuar sendo Senhor na nossa vida. Nós vamos cantar esse coro, Ele é Deus, o Senhor. Vou pedir às nossas irmãs que possam nos ajudar na distribuição dos elementos para esse tempo abençoado na casa do Senhor, a ceia do Senhor, enquanto nós estaremos cantando o coro, Ele é Deus, o Senhor.
ceia da comunhão, instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um sacramento que proclama a sua vida, os seus sofrimentos, a sua morte sacrificial e ressurreição e a esperança da sua segunda vinda. Aponta para a morte do Senhor até a sua volta. A ceia é um meio da graça em que Cristo está presente pelo Espírito. É para ser recebido com reverente apreço e gratidão pela obra de Cristo. Todos quantos estão verdadeiramente arrependidos, abandonaram os seus pecados e creram em Cristo para a salvação, são convidados a participar na morte e ressurreição de Cristo. Nós chegamos à mesa para sermos renovados em vida e salvação e sermos feitos um pelo Espírito. Em unidade com a Igreja, confessamos a nossa fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente. E assim oramos. Santo Deus, reunimos-nos à tua mesa em nome de teu Filho Jesus Cristo, que por teu Espírito foi ungido para pregar as boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos, libertar os oprimidos. Cristo curou os enfermos, alimentou os famintos, comeu com os pecadores e estabeleceu a nova aliança para o perdão dos pecados. Vivemos na esperança da sua segunda vinda. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão e deu graças. Partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, na ceia ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: bebei todos dele, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada por vós e por muitos, para perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, nos reunimos como o corpo de Cristo, para nos oferecermos a Ti, Senhor, em louvor e ação de graças. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e sobre estas dádivas. Faze-as ser para nós, pelo poder do Teu Espírito, o corpo e o sangue de Cristo, para que possamos ser para o mundo o corpo de Cristo, redimido por Seu sangue. Pelo Teu Espírito, faz-nos um em Cristo, um com os outros e um no ministério de Cristo para todo o mundo, até que Cristo venha em vitória final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, partido por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Comei, lembrando que Cristo morreu por vós, e sede agradecidos. Amém. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Bebei, lembrando que Cristo morreu por vós, e sede agradecidos. Amém. Ele é Deus, o Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus, todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo Amém. Fiquemos de pé para terminarmos nosso tempo com oração. Pai Santo, nesta manhã nós queremos te agradecer pela bênção a Deus de podermos chegar à tua casa e podermos juntos adorar o teu nome. Te agradecer a Deus pela comunhão dos santos, pela família, ó Deus, que nós fazemos parte. A família de Deus. Eu oro pedindo que os que estão em casa, também a Deus, não assistindo, mas também sendo participantes, a Deus, adorando o teu nome, possam ser ricamente abençoados. Igualmente, eu oro a favor dos que estão aqui, Pai. Derrama sobre nós a tua bênção. Ajude-nos no nosso viver diário a produzirmos frutos dignos de arrependimento, como pregou João Batista. Mas ajude-nos também, como diz a ceia, a Deus a proclamar que Jesus Cristo virá. Até lá, ajude-nos a viver vidas santas na tua presença. Cuida de nós. Pai, indo para as nossas casas, eu oro pedindo, Senhor, que a todos nos dês um dia abençoado e nos leves em segurança. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Domingo ricamente abençoado por todos.